Saudos irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos continuar a nossa aula de doutrina. Ainda estamos falando sobre as Escrituras. Vamos aprender hoje questões a respeito da autoridade das Escrituras e umas discussões interessantes que surgem ao redor disso. E é importante nós sabermos. Então vamos compartilhar aqui nossa tela e está aí nossa aula de doutrina. Autoridade da revelação, né? São as Escrituras obra das mãos humanas? Estaria a palavra de Deus contida em suas páginas e precisamos procurar por essas verdades eternas? Ou devemos assumir que toda a Escritura é a palavra de Deus? Bom, essas são algumas questões que envolvem a autoridade da revelação, né? Que está envolvido com a doutrina da inspiração. Esse é o nome da doutrina que nós damos para isso, que é a doutrina de que Deus inspirou a sua palavra para que homens pudessem escrever. E nós temos lá, então, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está então Paulo, né, explicando, falando para Timóteo a importância da palavra de Deus, uma palavra que foi inspirada. Então, a palavra provém de Deus, né? Aquilo que está escrito nas Escrituras veio do próprio Senhor, não foi invenção da cabeça humana. Isso é o que vai diferenciar as Escrituras para nós. Na verdade, que diferencia a Escritura de todas as outras visões que existem por aí, de outras filosofias que existem de vida. Escritos que procuram responder questões da vida para nós é comum. Se você vai numa biblioteca, se você vai numa livraria, você terá um monte de livro ali que serve para que tem este propósito. Agora, um livro que não tenha sido escrito por mãos humanas, mas que tenha sido doada, né, cedida, entregue pelo próprio Deus, isso daí somente as Escrituras leva esta fama, né? Leva esse tipo de pensamento a respeito de si mesmo. Então, durante toda a história da humanidade, houve o desejo de responder às grandes questões da vida. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde vou? Qual o significado de tudo isso? Certo? E não são as questões apenas do nível pessoal, como as anteriores, né? Mas são também questões de nível macro, maiores, né? De mais universais, de onde tudo isso ao nosso redor surgiu, qual o propósito da existência de tudo isso, né? Tudo que existe tem algum tipo de propósito, ou isso tudo aqui é uma mero resultado do acaso? Então, nós vamos ter diferentes respostas para essas perguntas. A mitologia, por exemplo, lá em Homero, um pensador grego, que tentou explicar o mundo ao usar um mito. Então, nós temos a ideia de Pandora, nós temos a ideia de que os homens foram criados para satisfazer por capricho dos deuses, e depois eles se tornaram mero jogo dos deuses, né? Então tem aquela figura dos deuses no Olimpo que manipulava as questões humanas na Terra justamente para se divertirem, e nós então somos um meio pelo qual as peças, né, pelo qual esse grande tabuleiro da história se desenvolve. Então essa ideia mitológica, né? Nós temos tanto a mitologia grega, nós temos a mitologia nórdica, nós temos diversos tipos de mitologia, a chinesa, né, a oriental. Então que você tem uma tentativa de explicar essas questões do quando, porquê, né?
e da vida e da criação, que a gente chama de mitologia. Só que conforme o tempo foi passando, um certo pensador, né, chamado Tales de Mileto, curiosamente, Mileto era a cidade, né, de Homero, troca o mito para explicar o fenômeno. E ao tirar o mito e tentar explicar o fenômeno, responder estas grandes questões, inicia-se então aí a filosofia. Nós sabemos exatamente o dia e o horário em que a filosofia começou, por causa justamente das palavras escritas de Tales de Mileto, que traz para nós essa observação humana da realidade e essa tentativa de explicar aquelas questões anteriores. Nós temos, então, depois da filosofia, nós temos a era da igreja, né? A era da cristandade, no início da Idade Média, que nós chamamos, né? Que nós começamos a ver que agora é a igreja que recebe esta autoridade de dizer para nós o que é a vida, o porquê das nossas vidas. Então, nós temos esse período da Idade Média que a autoridade recai sobre a própria igreja. E nós, então, chegamos ao século XVI, onde depois de um período aí onde perdeu-se o rumo, né? As coisas começaram a fugir um pouco da situação. Homens se inclinaram então para tentar resolver esses problemas que vinham acontecendo, que nós chamamos da Era da Reforma, é o período em que nós voltamos a olhar para as Escrituras, voltamos a buscar nas Escrituras uma resposta para estas perguntas. E a Escritura passa então a ser a regra de fé e prática, passa a ser o modo pelo qual nós, homens, passamos a, a observar o que Deus, na sua palavra, diz a respeito de quem eu sou, por que eu vim, para onde eu vou, né? E essas grandes questões da vida. Mas não é só isso, né? Existem outras propostas que surgem nesse mesmo período. Ao mesmo tempo que há um retorno para as escrituras, que nós chamamos o período da reforma, há também um retorno aos clássicos, que nós chamamos de renascentismo, que é um retornar àqueles pensadores antigos, né? Voltar a Platão, voltar ali a Aristóteles, né? E tentar responder esta questão. Então você tem aí o período da reforma e o período do renascentismo, da renascença, que surge aí ao mesmo tempo. E a renascença teve uma grande importância para nós. É o início, marca ali, né? O início da era moderna e o início da ciência moderna. É o período marcado pelo crescente desvio da igreja, né? A igreja católica, que é a igreja, né? Que no mundo inteiro ela estava ali situada, regendo o mundo até de certa maneira, ela então é marcado por diversos problemas internos de corrupção mesmo, e se desvia da palavra de Deus, o homem passa a ser o centro de todas as coisas. Então é nesse período de maior decadência da igreja então que surge a renascença, onde então, por causa desse problema com a igreja, de uma igreja desviada, perde-se a visão da escritura como autoridade e busca-se então a resposta aonde? Busca-se a resposta no próprio homem. Então enfatiza-se a autonomia humana, enfatiza-se a racionalidade humana e o produto humano, né, que é a ciência. Então esse é o olhar da Renascença, ao mesmo tempo em que em determinado momento desse período também que surge a Renascença, surge a Reforma Protestante, que é um voltar da igreja, de um grupo da igreja que volta a olhar para as escrituras, que é o caso que nós temos de Lutero, de Calvino, Zwingli ali, voltando seus olhares para a escritura. Mas o importante é que nós entendamos qual foi o resultado da Renascença
para a idade moderna, né, para o período moderno, que vai enfatizar justamente essas questões da autonomia humana, da racionalidade, da ciência. Então, temos esta que foi, então, o começo da era moderna. E o que alguns estudiosos acabam falando é a era pós-moderna. Dizem que a era moderna terminou, né, que crenças sólidas da era moderna, elas ruíram, não existem mais. Então, a ciência perde um pouco do seu, da sua importância para essa era pós-moderna, e há até mesmo a suspeita com relação ao método que a ciência adota, pela, né, ciência adotava na modernidade. Os pós-modernos olham com muito ceticismo para esses métodos. Só que, passando direto por essas questões modernas e pós-modernas, sem deixar de dar algum tipo de atenção para isso, porque isso pode não parecer, mas isso é importante, essas visões, elas têm problemas, elas trazem algumas dificuldades para nós. Há respostas para quem sou eu, por que eu estou aqui e para onde estou indo, elas não foram respondidas pela modernidade, pela ciência. Não foi respondido pela pós-modernidade, uma autonomia maior ainda e um ceticismo maior até mesmo para métodos que foram importantes e necessários para a humanidade. Não, essas perguntas continuaram e essas respostas não serão descobertas conforme nós dedicamos nossas capacidades e toda a nossa sagacidade, nossas habilidades para tentar entender o mundo. Então, essas respostas vêm, elas virão necessariamente de cima de nós. Então, a pós-modernidade e a modernidade, elas buscam essa resposta olhando para dentro de nós. A resposta está dentro de você, né? É o que você pensa a respeito de você mesmo. É o que você faz a respeito de você mesmo, que vai dizer quem você é, que vai dizer o que você faz, que vai dizer para onde você vai. Então, são questões externas, questões então voltadas ali também para a sociedade onde você está inserida. Perde-se, então, muito da questão, tentamos responder isso como simples evolução, como simples envolvimento de causa e efeito de pessoas que vivem ao nosso redor, que vão determinar aquilo de quem eu sou, então, que vai determinar também para onde eu vou. Essas questões, então, passam a ser totalmente dependentes de situações do momento ali. Nós não viemos de lugar nenhum, nós não somos nada e não vamos para lugar nenhum. É tudo obra do acaso e nós estamos aqui aprendendo a viver e escolhendo a melhor maneira que a gente quiser viver e seguindo em frente. É essa questão da pós-modernidade que então causa também diversos tipos de problemas e que nós devemos entender que estas respostas sobre quem sou, por que estou aqui, para onde estou indo, elas virão de cima. Elas não vêm da sociedade, elas não vêm do meu interior, elas vêm de cima. A ciência não tem como explicar isso por meio de coisas observáveis. Isto vem do próprio Deus, ela vem de cima de nós, ela vem de antes de nós, foi Deus que criou todas as coisas. Então, se Deus criou todas as coisas, quem sou eu? Sou uma criatura de Deus, foi Deus quem me fez e dele somos. Certo? Fomos criados com um propósito. Por que eu estou aqui? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui porque eu sou um acidente da natureza. Eu estou aqui porque Deus me fez para que eu pudesse glorificá-lo. E para onde eu estou indo? Para onde eu estou indo? Deus me criou a mim para que eu vivesse na sua presença. Então, estas questões de quem sou, por que eu estou aqui, para onde eu estou indo, são respostas que virão antes de nós. Lá, quando Deus criou todas as coisas, essas respostas virão já. Quando nós pegamos Gênesis 1 e 2, onde tem ali a criação de todas as coisas e a criação do homem e o propósito para o homem, encontramos todas essas respostas lá. E essas respostas também vêm, então, de quem? Do Deus que revelou a nós tudo isso lá em Gênesis 1 e 2. Então, é de cima para baixo. Não é ao meu redor,
não é de dentro de mim, não é por meio da sociedade onde estou inserido, porque eu não sou um fruto do acaso, eu não sou poeira cósmica, eu sou uma criatura do próprio Deus. E Deus, então, se não me falar o quem sou, para onde vou e o que Ele quer de mim, eu vou viver cego. Por isso, esta é a importância das Escrituras, e é por isso que Deus se revelou a nós por meio da sua palavra. Então, em 1800 em diante, surge uma coisa chamada autocriticismo. Esse autocriticismo começa com o Pentateuco. Ele começa a fazer uma crítica com relação ao Pentateuco. Ele olha para os escritos de Moisés e diz que não foi Moisés que escreveu. Ele divide o Pentateuco em 3 partes e tenta afirmar ali o que foram, e houve um grupo de pessoas escrevendo, pessoas diferentes, 3 grupos mais ou menos diferentes, que escreveram o Pentateuco conforme os anos iam passando. Eles afirmam que, então, ao afirmar que Moisés não escreveu o Pentateuco, nós temos um grande problema aí de autoria, porque nós entendemos que foi Moisés que escreveu o Pentateuco, porque Deus instruiu e inspirou Moisés a escrever o Pentateuco. Agora, quando nós falamos que Moisés não é o autor do Pentateuco, dos 5 primeiros livros das Escrituras, nós temos aí um grande problema. Porque se ele não escreveu, né, então não foi Deus que inspirou. Se foram homens diferentes que escreveram o Pentateuco, em épocas diferentes, nós temos aí um grande problema com relação à autoria. Por quê? Porque não foi Deus que escreveu. Assim, homens que escreveram as Escrituras. Não é um resultado de uma revelação proveniente do próprio Deus. Então, são discussões e entendimentos da comunidade. O que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo que Pentateuco passa a ser uma discussão e entendimentos de uma comunidade israelita sobre a visão que eles têm de Deus e do relacionamento que eles têm com eles. Ele acaba colocando a religião israelita no mesmo no pacote onde Homero colocou a mitologia. Homero, ao contemplar a natureza, ele criou deuses de acordo com o que ele olhava da natureza, de acordo com o que ele olhava para si mesmo. E quando dizem, então, que não foi Moisés que escreveu um Pentateuco, mas homens, é um fruto do desenvolvimento religioso de uma sociedade chamada de uma sociedade israelita, nós estamos falando que é a mesma coisa. Que assim como Homero criou seus mitos para explicar, para dar resposta àquelas perguntas que nós estamos fazendo, né? Quem sou eu, para onde vou, por que eu estou aqui? Os israelitas também criaram seus mitos para responder. Então, logo, a palavra de Deus já não é mais a palavra de Deus. Então, o resultado é que a Escritura não é uma revelação divina, mas uma criação humana, assim como todos os outros textos religiosos. Essa mesma ideia foi aplicada posteriormente para Jesus. Então, da mesma maneira que eles olharam para o Pentateuco e falaram assim, o Pentateuco não foi Moisés que escreveu, eles olham para Jesus e dizem, Jesus não foi é um mito. Então, existe o Jesus histórico, aquele Jesus que existiu e caminhou com as pessoas neste mundo, um homem simples, e depois, 400 anos depois, surge então um mito de Jesus Cristo, que é o Jesus Cristo ressurreto, e eles então dizem que Jesus Cristo nunca existiu como aquele Jesus que está revelado nos evangelhos. E eles então negam que Jesus Cristo seja o próprio Deus, negam que Jesus Cristo então tenha feito tudo aquilo que fez. Tudo que nós temos a respeito de Jesus Cristo é um mito criado pelo desenvolvimento lógico, desenvolvimento natural da religiosidade do povo judeu. Então, eles disseram, não é mais viável, né? Isso é uma frase real, né? Não é mais viável que nos agarremos à inspiração. Ou seja, Deus
não inspirou as Escrituras. Vamos quebrar estas amarras que nós temos com a Bíblia e vamos viver as nossas vidas. Este é o resultado do autocriticismo. Então, isso é um abraçar o progresso, certo? A ideia do progresso é um comprometimento tão fundamental da modernidade e até mesmo da pós-modernidade, e aí vem a importância do porquê nós falamos desses dois termos, modernidade e pós-modernidade, porque é um produto derivado do progresso, é a ideia de que mais novo é melhor. Quando ele fala assim, não há mais necessidade de estarmos presos à inspiração, é o homem gritando e falando assim, se a Bíblia não é a revelação do próprio Deus, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Eu estou livre para prosseguir, para buscar aquilo que é melhor para mim aos meus próprios olhos. Este é o olho progressista, é o olhar progressista, é o olhar de maneira que o que importa é ser uma pessoa melhor. O que importa é ter mais dinheiro, depende da posição filosófica que você abraçar. Então, cada um vai fazer o seu próprio caminho, cada um vai criar o seu próprio propósito, cada um vai seguir, então, vai terminar da maneira que bem desejar. Então, é um produto derivado do progresso, a ideia de que mais novo é melhor. Aquilo que, então, quando eu olho para mim e eu busco um progresso, quem disse que eu quero olhar para trás e tentar ser igual as pessoas eram anteriormente? Eu vou tentar ser aquilo que eu quiser ser. E aí eu me desvinculo do passado e olho somente para o futuro. Tirando os olhos do passado, eu estou sem alguns problemas, como eu estou apto, então estou me sujeitando a cometer os mesmos erros do passado. Eu estou me sujeitando a cometer as mesmas atrocidades que já foram feitas por homens do passado que tinham um olhar posto no futuro, de buscar uma vida melhor no futuro. Então, quando nós abraçamos o progresso, nós negamos a revelação. Eu não preciso mais de Deus. Sendo assim, a Bíblia, que é um livro antigo, ela não vai ajudar em nada no meu progresso. Esse é do resultado do progressismo. Se é um livro antigo, realmente nos fala sobre como viver, realmente nos fala sobre psicologia humana e relacionamento humano, ou é, na verdade, ultrapassado e obsoleto? Será as escrituras um livro ultrapassado e obsoleto que não serve para nada? Ou pode ter pelo menos alguma coisa importante, quando Jesus fala que nós devemos amar uns aos outros. Então, isso é importante, nós devemos amar uns aos outros, que no discurso é bonito, mas na prática isso nunca é aplicado de fato pelas pessoas que abandonaram as escrituras. Pois eu não tenho comprometimento com nada nem ninguém. Se Deus não existe, o meu comprometimento é comigo mesmo. Então eu amo o próximo somente enquanto o próximo tem alguma coisa a me oferecer. Quando ele não tem mais nada a me oferecer, o amor ao próximo, ele é irrelevante, né? Aliás, a pessoa outra, o próximo pode estar prejudicando eu ser uma pessoa melhor, está me fazendo um relacionamento tóxico. Vamos descartar este, né? Por isso você não me faz bem, mas veja, é o homem no centro de todas as coisas. É o resultado do pós-modernismo, né? E aí vem uma questão importante. Desculpa, irmãos. É a palavra de Deus ou não é? Certo? A Bíblia, as Escrituras ali, ela é a palavra de Deus ou não é? Temos que diferenciar se a Escritura é um livro divino ou se é um livro humano. Nós, crentes, não devemos simplesmente olhar para e falar assim, e abraçar. Nós temos que saber responder isso com segurança, com certeza, e viver crendo nisso. De que, então, a Bíblia é a palavra de Deus. Seria a doutrina da inspiração um tipo de transe? Será, então? Vamos pensar assim. Será que esses homens pegaram uma pena ali, né? Como foi escrito mais no passado, uma pedra, pegou um formão ali e fechou o olho, virou o olho, colocou a mão aqui na cabeça e foi escrevendo, então, as escrituras de maneira mística, né? De uma maneira
sem saber o que estava fazendo. Então Deus ia ditando e o homem ia aqui escrevendo a palavra de Deus, né? Então nós temos aquilo que nós chamamos de personalidade autoral. Ele não foi um livro escrito por um transe. Os textos, eles são diferentes. Os textos, quando nós olhamos para as escrituras, preservam as características do autor. Então, quando nós vemos lá Mateus, ele tem uma linguagem de um contador, de alguém que lida com dinheiro. Então, as palavras que você vai encontrar no livro, elas são relacionadas a questões financeiras. Está consumado, está pago, né, a dívida, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, é uma linguagem contábil. Quando você lê, por exemplo, Lucas, que era um médico, você vai ver palavras de cura, né, relacionadas de alguém que conhece o corpo humano, de alguém que é uma pessoa que investiga, que busca informação. Então, a pessoa que foi lá entrevistou outras pessoas. Quando você vê Oséias e você vê Jeremias, você pega o texto original, você percebe características de cada um dos autores, que são diferentes. Então, você está querendo me dizer, Arthur, que a Bíblia é um livro humano escrito por homens? Sim, eu estou querendo dizer que a Bíblia foram homens que escreveram. Deus inspirou homens a escrever. E eles realmente escreveram de acordo com a sua personalidade. Deus não tirou, não colocou o homem em transe para que o homem escrevesse. O homem estava consciente, recebendo a mensagem do Senhor e explicando e falando da palavra do Senhor, sem perder as suas características, sua personalidade, aquilo do mundo que ele estava inserido, que ele vivia, né, daquilo que ele fazia. Deus, então, usa homens dentro daquilo, dentro, inserido no meio de uma determinada sociedade, com as suas determinadas características. A Bíblia não foi escrita numa linguagem mística, numa linguagem que você não entende, né? Que você precisa de algum tipo de como que eu vou dizer, de decodificação espiritual para que você possa compreendê-la. Ela é simples. Apesar das suas dificuldades de interpretação, ela é simples naquilo que é fundamental. Ela conta a história da redenção. Então, ela traz uma linguagem totalmente simples. Ela não foi escrita em uma língua mística, mas ela foi escrita no grego comum da época. Ela foi escrita numa língua... Existiam dois tipos de grego, né, no período do Novo Testamento. O grego dos filósofos, o grego dos poetas e o grego que era o grego dos escritores da época, que era conhecida como alto grego ou grego ático, ou existia aquele grego que era comum, que é conhecido como grego koiné, que é uma palavra, koiné significa comum. Em latim, a palavra é vulgar, né? O grego vulgar, que também significa comum. É a língua na qual a Bíblia foi escrita, aquela língua que todo mundo falava, do povo antigo, pois todo mundo, no mundo inteiro, falava grego. Então, foi a língua na qual a Bíblia foi escrita. Então, ela não foi escrita de maneira mística, né? Como Deus ditando, falando, e o homem escrevendo sem saber o que estava sendo. Deus usou homens para escrever aquilo que ele pretendia, que Deus queria, numa linguagem simples, para que todos, qualquer um pudesse aprender, para qualquer um pudesse receber e qualquer um pudesse explicar aquilo que está escrito ali. Então, Deus não trouxe algo diferente. Então, nós temos aí Deus inspirando homens simples, homens comuns, a escrever a sua palavra. Então, é a palavra de Deus ou não? Nós precisamos evitar os dois extremos. Dizer que é a palavra divina, né, que só Deus escreveu, então tem todo o misticismo em volta disso, e existe isso em algum sentido, e falar que a Bíblia é só um livro humano, como fez o autocriticismo, que disse então que não foi Moisés.
muito do que o autocriticismo falou a respeito do Pentateuco, a respeito do Evangelho, já caiu por terra dentro da própria academia. Nem mesmo estudiosos, os críticos de nossa época, o próprio criticismo que existe em nossa época, aceita mais a ideia de que não foi Moisés que escreveu. Sim, percebe-se claramente hoje que foi Moisés que escreveu. Percebe-se claramente que os evangelhos seus escritos é fruto de acontecimentos, de muito acontecimento do que foi antes de 70 depois de Cristo, que foi escrito antes de 70 depois de Cristo, que não é um fruto do desenvolvimento mitológico de um grupo de pessoas 400 anos depois de Jesus Cristo. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e entender, sim, que Deus se revelou por meio dela, usando de homens para escrever as Escrituras. Então, não reconhecer que as Escrituras é um livro divino, que ela é apenas um livro humano, é ótimo para ler, cheio de pensando, né? Algumas pessoas pensam, ele é ótimo para ler, né? Ele é cheio de discernimentos. Tem muita gente que olha para as Escrituras e fala assim, é um livro fabuloso, é um livro lindo, mas não dá o devido valor às Escrituras. Tem muita gente que concorda até mesmo que é um livro escrito por Deus, que Deus ditou, né? Que Deus inspirou homens, mas eles preferem abraçar ainda o pensamento moderno, né? Se eu não tivesse nascido pobre, a vida seria melhor para mim, como se o local onde você está, a pobreza é que impede de você de chegar em algum determinado lugar. Quanto a palavra de Deus diz que Deus está no controle de todas as coisas, como nós podemos observar pela vida de Moisés, que nasceu uma criança no período onde as crianças estavam sendo mortas, que mostra como foi que essa criança foi preservada, que vai então estudar na melhor escola, no melhor lugar do mundo antigo, que é no próprio Império Egípcio, né? E que ele se rebela contra os egípcios, então tentando liberar o povo, falha terrivelmente, foge, vai para o deserto. Então veja, é Deus inspirando estes homens a escrever a história, né? Então nós não podemos levar para o extremo de que foi Deus que escreveu ou foi só o homem que escreveu. É ótimo para ler, cheio de discernimento, pode até ajudar em sua vida caso você precise. Veja, estou menosprezando a palavra de Deus, porque eu entendo que foram homens que escreveram. Então, como uma visão secular, há uma longa história disso, sabe, de pensamentos desse tipo. Não levar ou não levar em consideração a autoria humana do texto. Precisamos balancear essas duas ideias de que a Bíblia é um livro divino, que a fonte é o próprio Deus, sua origem é Deus, é inspirada por Deus, porém Deus usa instrumentos humanos. Deus usou instrumentos humanos para gravar e escrever sua palavra. Então, é a palavra de Deus ou não? Alguns textos bíblicos vão mostrar isso, né? As evidências internas das Escrituras vão nos apontar para essa autoria divina. Então, porque Pedro nos diz, né, em 2 Pedro 1,16, junto com aquele texto que nós já lemos, de 2 Timóteo 3,16. E Pedro diz o seguinte, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as fábulas engenhosamente inventadas. Veja, Pedro está se referindo justamente àqueles mitos, aquelas mitologias e aquelas filosofias que eram tão comuns na sua época. Então, Pedro olha para essas filosofias e para os mitos e ele fala assim, nós não estamos falando de Jesus Cristo de acordo com aqueles mitos e as filosofias. E ele diz, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ou seja, Pedro está falando para o povo porque ele viu Jesus Cristo. Não é invenção da sua cabeça. Não é simplesmente uma tentativa de explicar. Ele viu o próprio Jesus Cristo. Ele caminhou com o próprio Jesus Cristo, como o próprio João diz, o apóstolo João diz, e os nossos mãos o tocaram. Porque eles viram de fato, não é mito, não é invenção, não é um Deus que é uma história que nós ouvimos falar. Eles caminharam com Jesus Cristo e afirmam
que Jesus Cristo é Deus. Então não é uma palavra inventada, é algo real. Havia muito destas fábulas na época de João, na época de Pedro. E aí, então, nós temos Pedro continua no versículo 21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo. Ele está olhando para o Antigo Testamento e falando tudo aquilo que foi escrito no passado, né? O que Oséias falou, o que Jeremias falou, o que Moisés falou, foi Deus que inspirou, né? Eles escreveram isso movidos pelo Espírito Santo. Então Paulo emenda, Paulo diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra do próprio Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, veja, a palavra que opera de maneira eficaz naquelas pessoas lá de Tessalonicenses, daquela igreja, daqueles irmãos lá da igreja de Tessalonicenses, é a palavra revelada do próprio Deus, Paulo está afirmando. Então, veja, esses discípulos, esses apóstolos, né, como Paulo sempre fala, eu sou o simples apóstolo, ele está falando que ele está simplesmente transmitindo uma palavra que foi inspirada para ele. Então, nunca foi produção da vontade do homem, mas homens que falavam provenientes de Deus conforme eram norteados pelo Espírito Santo. É como um vento que dirige o barco, né? As pessoas usam muito essa figura do barco com a sua vela, e o barco está andando porque ele usa do vento que não se vê para poder continuar. Então ele não está andando porque ele está em movimento, porque ele quis entrar em movimento. Nada entra em movimento por causa. Nenhum objeto inanimado entra em movimento simplesmente por entrar em movimento, né? Nada vai chegar a um determinado destino simplesmente porque quis chegar lá. Nem mesmo nós, querendo ter o controle das nossas vidas, conseguimos chegar onde nós queremos. Porque todo é Deus que tem todos esses propósitos estabelecidos. Então, assim foi a Bíblia escrita. Deus inspirou a sua palavra, assim como o vento dirige o barco. Há uma preservação da autoria humana, no sentido de que são homens de acordo com a sua sociedade em que estão inseridos, com as suas profissões, com os seus pensamentos, sua forma de vida, tudo aquilo que eles já viveram no passado, que estão escrevendo de acordo com a sua perspectiva da realidade, mas sem perder a inspiração do próprio Deus em suas vidas. Então, a doutrina da inspiração, ela reconhece que a Bíblia é uma revelação que vem de cima para baixo, que vem do próprio Deus a nós, seres humanos. Que isso diferencia todas aquelas outras tentativas ao longo dessas diferentes escolas ou abordagens filosóficas progressistas ou, né, mitológicas, filosóficas, de tentar responder essas questões. Quem sou eu? Por que estou aqui? E qual o propósito de tudo isso? Vemos isso por todas as escrituras. Toda a Bíblia fala a respeito disso. Paulo disse, né? Pois ele não diz, vocês precisam fazer isso. Paulo não fala assim, né? Vocês precisam fazer o que eu estou falando, porque eu estou dizendo, né? Muitas vezes nós, como pais, falamos assim para os filhos: faz. Por quê, pai? Porque eu estou falando para fazer. Não foi assim que Paulo fez. Mas ele deixa bem claro, né, que não são suas palavras, não são seus pensamentos, não são suas ideias que estão contidas na Escritura. Essas são, na verdade, palavras de Deus, e Paulo é apenas um apóstolo. Então ele já começa as suas cartas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Por quê? Porque o que Paulo vai falar lá não é algo que ele pensa, mas é algo que ele vem em nome do próprio Deus dizer. Então é inspirado por Deus. Então no Antigo Testamento, quando lemos, pois assim diz o Senhor, nunca é a palavra do profeta, sempre é a palavra do Senhor por meio do profeta. Porém, Cristo faz algo que os profetas do Antigo Testamento nunca fizeram.
Isso é muito interessante. Quando nós olhamos para o passado, para as Escrituras, nós temos assim: pois assim diz o Senhor, pois assim diz o Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, apóstolo. João, apóstolo, né? Você tem ali a declaração de que a pessoa vem em nome de, certo? Pois assim diz o Senhor. Então ela está afirmando que alguém disse, não sou eu dizendo, né? Jesus faz algo que é totalmente diferente. Quando nós olhamos lá no Sermão do Monte, nós vemos Jesus Cristo dizer assim: vocês ouviram o que foi dito. Ele está se referindo justamente a essas informações do Antigo Testamento que diz, pois assim diz o Senhor. Então, Jesus, quando ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, ele está falando para os judeus. Sabe aquilo que dizem a respeito de Deus? Sim. Aí Jesus Cristo vai então e complementa, né? Depois de explicar o que foi dito, ele complementa. Eu, porém, vos digo. Veja, a sua autoridade, o próprio Deus falando. Nenhum autor bíblico assume esse tipo de autoridade, pois todo autor bíblico são sempre porta-vozes de Deus. Mas os apóstolos que escreveram os evangelhos mostram para nós que Cristo é o próprio Deus falando, pois assim eu, porém, vos digo. Certo? Veja como há uma diferença, o próprio Deus falando. Então, formas diferentes durante o tempo surgiram para tentar explicar a doutrina da inspiração. Os liberais, que é um tipo de teologia centrada no ser humano, eles disseram o seguinte: não podemos mais suportar o jugo da inspiração. Isso é o que vem daquelas pessoas que querem ter controle da própria vida. Eles apenas buscam aquilo que é conhecido como verdades, aquilo que consideram útil para suas vidas em suas épocas. Então, os liberais olham para as Escrituras não como palavra de Deus, mas eles olham para as Escrituras como dentro de tudo aquilo que está escrito, tem alguma informação que serve para mim. Alguma informação que Deus deixou justamente para me ajudar. Que aquilo lá é um livro escrito por homens que em determinado momento abraça verdades universais que são importantes para mim. Esses são os liberais. Karl Barth nos diz que Deus inspira a sua palavra quando é proclamada ao seu povo, né? E o que ele quer dizer? Karl Barth significa que Deus não falou em sua palavra, mas que ele falava através de sua palavra, quando ela era proclamada. É o mesmo que dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. A doutrina da inspiração. Então, veja, isso são formas diferentes de explicar a doutrina da inspiração. Então, ela não é a palavra de Deus, ela é a palavra de homens. Calbar diz que ela não é a palavra de Deus, mas que ela contém um pouco da palavra de Deus, né? E então, por muito tempo e hoje também muitas pessoas assumem este tipo de visão das Escrituras de que há algum tipo de verdade dentro disso que foi escrito, como também há algum tipo de verdade dentro dos livros de autoajuda, e coloca a Bíblia no mesmo grau ali destes livros que nós temos escritos que servem para o nosso dia a dia. Então, este pensamento não é um pensamento que ficou lá no autocriticismo. Existe muito no mundo em que nós vivemos hoje e há um grande perigo de existir muito disso dentro de nós, na nossa forma de pensamento. Então, precisamos ter uma visão verbal e plenária das Escrituras. Verbal nos diz que são as palavras que são inspiradas. Todas as palavras contidas nas Escrituras são palavras inspiradas e preservadas por Deus para a humanidade. E plenária nos diz que a coisa toda é inspirada, que toda a Escritura é inspirada, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não só todas as palavras, mas a forma como ela está organizada, a forma como ela foi preservada até os dias de hoje, a forma como nós temos ela em nossas mãos hoje. Foi Deus que inspirou e foi Deus que preservou até as nossas mãos. E não é difícil acreditar nisso, pois se um Deus criou,
Se Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, ele não teria poder de inspirar homens a escrever os seus pensamentos, os seus propósitos para a humanidade e preservar esta Bíblia exatamente como chegou às nossas mãos para o nosso viver? Para que possamos ter a sua palavra escrita para nós? E assim é, então, Deus preservou. Nós precisamos ter uma visão verbal e plenária das Escrituras. E assim, reconhecemos que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E agora, o que faremos nós? Né? Com tudo isso que nós falamos com relação à autoridade das Escrituras, como palavra de Deus, o que faremos nós? Seguiremos os filósofos? Né? Seguiremos os mitos elaborados de nossa época? Porque nós também criamos os nossos mitos. O tempo moderno, o tempo pós-moderno, como você preferir, inventa seus mitos, como, por exemplo, a teoria da evolução, de que o homem surgiu do macaco, né? É um mito da nossa época. Não há provas que o homem surgiu do macaco, que há uma ideia humana. O homem olha para a natureza e tenta explicar a natureza com base no que ele vê. É o próprio princípio de Homero, né? É o próprio princípio filosófico. O que faremos nós? Seguiremos os filósofos? Seguiremos os mitos elaborados em nossa época? Ou vamos dizer, Deus falou e nos deu a sua palavra, e nós então seguimos a sua palavra como única regra de fé e prática para as nossas vidas. Que assim seja na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida sujeita ao Senhor, conforme a vontade de Deus, para a honra e glória do seu nome. Quando nós fazemos isso, quando nós olhamos para as Escrituras e nós entendemos que foi ela inspirada por Deus, preservada por Deus e trazida até nós como a palavra de Deus e aceitamos isso como verdade, nós vivemos de acordo com o que está lá. Nós aceitamos o seu propósito para quem eu fui criado. E dessa maneira nós, para o qual fui criado, e dessa maneira nós glorificamos a Deus. Seja assim na sua, na minha, nas nossas vidas. Deus abençoe e até a próxima, até a noite, se assim Deus permitir.